Boa tarde, meu nome é Marília, eu sou bióloga especialista em morcegos. Eu comecei a trabalhar com morcegos na metade da minha graduação, em 2003. E nos últimos 15 anos eu venho atuando em diversas pesquisas científicas sobre quirópteros e também em trabalhos de consultoria ambiental. E foi durante a minha experiência como consultora que eu entrei em contato e comecei a estudar essa questão da mortalidade de morcegos em parques eólicos. Atualmente eu faço doutorado sobre esse tema, no programa de pós-graduação em Biologia Animal da Universidade Federal de Pernambuco. O meu orientador é o professor Henrico Bernard, e nós estamos desenvolvendo uma série de estudos que são pioneiros aqui no Brasil sobre a interação entre morcegos e turbinas eólicas no estado do Rio Grande do Norte, que é atualmente o estado do Brasil com maior concentração de aerogeradores em operação. Além das nossas pesquisas de campo, um dos componentes do nosso trabalho é elaborar um protocolo mínimo para avaliações de impacto envolvendo morcegos e parques eólicos no Brasil. Esse protocolo é uma iniciativa do nosso laboratório, que é o Laboratório de Ciência Aplicada à Conservação da Biodiversidade da UFPE, em parceria com a SBEC, que é a Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros. E é esse protocolo que eu vou apresentar hoje na minha palestra, intitulada Diretrizes da Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros para avaliações de impacto de parques eólicos sobre morcegos no Brasil. Os morcegos prestam serviços ambientais muito valiosos aos ecossistemas, como polinização, dispersão de sementes e controle de populações de insetos. Junto com as aves, eles são o grupo da fauna mais atingido pela operação de parques eólicos. Os morcegos podem morrer de duas formas diferentes: por colisão direta com os aerogeradores ou por barotrauma, que são ferimentos no sistema respiratório causados por descompressão, quando o morcego entra em zonas específicas ao redor dos aerogeradores, onde tem quedas muito bruscas na pressão atmosférica, provocadas pelo deslocamento de ar das pás em movimento. As taxas de fatalidade variam muito de acordo com o parque eólico, podendo ser de menos de um morcego até quase 50 morcegos mortos por turbina em cada ano, o que pode causar um impacto cumulativo sobre as populações de morcegos. Nos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, foi estimado que um número entre 840 mil e quase 1.700.000 morcegos foram mortos por turbinas eólicas ao longo de 12 anos. O Brasil está entre os 10 países que mais produzem energia eólica no mundo, na 8ª posição, com atualmente 518 usinas e 13 gigawatts de potência instalada. No final de 2023, essa potência está prevista para atingir 17 gigawatts, o que é um aumento de quase 40% em apenas 5 anos. Essa expansão acelerada da matriz eólica pode representar uma ameaça à conservação de morcegos, e há 4 fatores que agravam essa situação no Brasil. O primeiro deles é que há uma grande sobreposição entre áreas com alto potencial eólico e áreas que são vazios amostrais de morcegos, e muitas dessas áreas já estão sendo exploradas para a instalação de aerogeradores, antes mesmo que a comunidade científica conheça a riqueza de morcegos desses locais. O segundo fator é que há uma grande escassez de dados sobre mortalidade de morcegos em parques eólicos no Brasil. Tem apenas um estudo realizado no Rio Grande do Sul, na época em que eu era consultora nos parques eólicos de Osório, e para o resto do Brasil os padrões de fatalidade são desconhecidos. O terceiro fator é que a colaboração com empresas e órgãos ambientais é limitada, havendo dificuldade para acessar parques eólicos para fazer pesquisa e também para acessar relatórios de impacto ambiental junto aos órgãos licenciadores. E, por fim, as instruções para avaliar o impacto sobre morcegos na legislação são muito vagas. Em 2014, o Conselho Nacional do Meio Ambiente publicou uma resolução especificamente para estabelecer os procedimentos do licenciamento de parques eólicos. Porém, na seção referente à avaliação de impacto sobre a fauna, as diretrizes são muito vagas. A única parte do documento que menciona os morcegos é uma frase nos termos de referência, que diz que o trabalho deve apresentar estudo e mapeamento do comportamento sazonal da fauna, avifauna e quiropterofauna. Um estudo desenvolvido no nosso laboratório comparou essa legislação a documentos semelhantes em Portugal, Estados Unidos e Canadá. E somente a legislação brasileira não especifica de forma clara os procedimentos ou esforço amostral mínimo que devem ser adotados nos estudos de impacto ambiental. Esse é um ponto negativo para o Brasil, porque a elaboração de protocolos criteriosos melhora a qualidade das avaliações de impacto, facilita a padronização entre diferentes estudos
e facilita a fiscalização por parte dos órgãos ambientais. Por outro lado, esse é um ponto com o qual a comunidade científica mais tem a contribuir, já que desenvolver e descrever protocolos metodológicos faz parte da rotina dos pesquisadores. Em 2015, esse assunto foi discutido num evento científico, o Encontro Brasileiro para o Estudo de Quirópteros, durante a mesa redonda Morcegos e Consultorias, Podemos Melhorar os Estudos de Impacto Ambiental?, que foi proposta e coordenada pela pesquisadora Júlia Luz. E a partir dos debates que aconteceram nesse dia, se formou o Comitê de Licenciamento Ambiental da SBEC. O objetivo desse comitê é elaborar diretrizes para avaliar o impacto de vários tipos de empreendimentos sobre morcegos. E o primeiro grupo consolidado dentro do comitê foi o Grupo Eólicas, coordenado por mim e composto por mais 5 pesquisadores. 2 anos depois, nós do Grupo Eólicas lançamos em outro evento científico, que foi o Congresso Brasileiro de Mastozoologia do ano passado, a primeira versão das diretrizes para estudos de impacto de parques eólicos sobre morcegos no Brasil. O nosso documento está dividido em 3 partes, que correspondem às 3 fases do licenciamento ambiental aqui no Brasil: pré-instalação, instalação e operação. A primeira parte corresponde então à fase de pré-instalação, quando o consultor tem que elaborar um EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental. Nessa etapa, os objetivos gerais são os seguintes: prever impactos diretos e indiretos, verificar a viabilidade do empreendimento, indicar as melhores alternativas locacionais para os aerogeradores e levantar dados para comparar com as fases seguintes. Para embasar todas essas questões, o EIA-RIMA deve apresentar uma lista de espécies dos morcegos que ocorrem na área, identificar os hábitats relevantes para morcegos, que são as zonas de forrageio e abrigo e as rotas de deslocamento ou migração, e identificar os períodos do ano e as condições climáticas com grande atividade de morcegos. Nós recomendamos que o EIA-RIMA seja realizado ao longo de 1 ano antes do início das obras, com amostragens representativas de todas as estações do ano. Para identificar as espécies, os níveis de atividade e as áreas com concentração de morcegos, nós recomendamos o uso de 3 métodos em conjunto. O primeiro é o monitoramento acústico com detectores de morcegos. Essas amostragens devem ser realizadas com pelo menos 2 detectores operando em cada noite e em todos os tipos de hábitat relevantes para morcegos na área. Além disso, é importante amostrar os morcegos não apenas no nível do solo, mas também na altura de alcance das pás das turbinas, para detectar possível atividade migratória ou gradientes altitudinais na atividade de morcegos. O segundo método corresponde a capturas com redes de neblina, utilizando pelo menos 10 redes por noite. Essa atividade também deve ser realizada em todos os tipos de hábitat e preferencialmente em noites escuras e não chuvosas. E o terceiro método é fazer buscas por colônias, para identificar os principais abrigos de morcegos na região. A busca por colônias pode ser feita a partir de entrevistas e vistorias em abrigos potenciais, como árvores, cavernas, casas e construções humanas no geral. E sempre que uma colônia for localizada, devem ser realizadas capturas e contagem do número de indivíduos da colônia. A segunda fase do licenciamento ambiental é a instalação. Nessa etapa, os objetivos gerais são verificar se o processo de construção influenciou de alguma forma a presença ou atividade de morcegos em relação à fase anterior e também obter dados que serão comparados com a fase de operação. O objetivo específico é monitorar a composição e atividade de morcegos em diferentes hábitats e períodos do ano, utilizando o mesmo protocolo da fase de pré-instalação, incluindo amostragens acústicas, capturas com redes de neblina e monitoramento de abrigos. Esse trabalho de campo deve ser realizado durante todo o período de obras de construção do parque eólico. Por fim, a terceira e última fase do licenciamento é a operação. Um dos objetivos dessa fase é dar continuidade aos monitoramentos que vêm sendo realizados desde o início do estudo, para verificar se a operação dos aerogeradores influenciou a presença ou atividade de morcegos. Além disso, o principal componente dessa fase é realizar um diagnóstico sobre a possível mortalidade de morcegos na área.
Dessa forma, os objetivos específicos são monitorar a composição e atividade de morcegos, da mesma forma que vem sendo monitorado nas fases anteriores, e também verificar se há evidência de mortandade. Se houver, deve ser estimada a taxa de fatalidade, que é o número de indivíduos mortos por turbina por ano, e também devem ser identificadas as espécies, os períodos do ano e os locais com maior mortalidade, porque essas informações podem subsidiar medidas mitigatórias no futuro. Nós recomendamos que esse monitoramento seja realizado durante pelo menos 3 anos a partir do início da operação. Para estimar a taxa de fatalidade, é necessário utilizar 3 métodos. O primeiro é realizar buscas por carcaças ao redor dos aerogeradores. A área a ser vistoriada deve ter um raio mínimo de 50 metros ao redor da base da turbina e o intervalo entre as buscas deve ser de no máximo 4 semanas. As buscas podem ser realizadas por observadores humanos ou com auxílio de cães treinados, que são capazes de encontrar um número maior de carcaças. As buscas por carcaças vão indicar quais e quantos morcegos morreram naquele período de tempo. Porém, esse número de carcaças encontradas durante o trabalho de campo sempre tende a ser menor do que o número real de fatalidades que ocorrem na área. Isso acontece, em primeiro lugar, porque os morcegos são animais pequenos e podem ser difíceis de enxergar sobre o solo, sendo inevitável que algumas carcaças passem despercebidas pela equipe de buscas. Por isso, é necessário testar a eficiência do observador, colocando carcaças testes na área e depois analisando a proporção dessas carcaças que a equipe foi capaz de achar. Esses experimentos devem ser realizados em todos os tipos de hábitat e devem ser repetidos sazonalmente, porque a vegetação sofre mudanças ao longo do ano que podem afetar a visibilidade do terreno. Os testes devem ser realizados com todos os membros da equipe de buscas e devem ser repetidos sempre que houver mudanças na equipe. O segundo fator que pode enviesar os dados é que durante o intervalo entre as buscas, as carcaças podem ser removidas do local por carniceiros, como canídeos, aves de rapina e insetos. Dessa forma, também é necessário verificar a taxa de remoção de carcaças por carniceiros. Para isso, basta colocar carcaças perto dos aerogeradores e acompanhá-las diariamente, para verificar quanto tempo elas permanecem na área até serem removidas. Da mesma forma que os experimentos de eficiência do observador, esses testes devem ser realizados em todos os tipos de hábitat e também em todas as estações, porque a composição e atividade de carniceiros pode variar entre diferentes ambientes e períodos do ano. Nesses experimentos, é necessário evitar colocar um número muito grande de carcaças de uma vez só na área, para não saturar o ambiente com uma quantidade de recursos maior do que a quantidade que os carniceiros são capazes de consumir. Por isso, nós recomendamos não colocar mais do que 1 ou 2 carcaças por turbina eólica. E com essas 3 variáveis, que é o número de carcaças encontradas durante as buscas, a taxa de eficiência do observador e a taxa de remoção por carniceiros, é possível calcular a taxa de fatalidade de morcegos, usando estimadores matemáticos que podem ser encontrados tanto na literatura científica como em trabalhos técnicos. Esse foi um resumo das nossas diretrizes. O documento completo está disponível gratuitamente no site da SBEC e em breve vai ser oficialmente publicado no próximo relatório anual de aves migratórias do CEMAV. Nós pretendemos atualizar esse protocolo a cada 2 anos e também publicá-lo de forma mais detalhada e ilustrada como um e-book no futuro. Por isso, sugestões e críticas são muito bem-vindas, pois podem nos ajudar a aperfeiçoar esse documento a cada atualização. Então, qualquer comentário nesse sentido pode ser enviado para mim ou para o professor Henrico por e-mail. Os nossos contatos estão logo no início desse arquivo das diretrizes. Eu agradeço a organização do IBS Brasil pelo convite, aos meus colegas do Grupo Eólicas do Comitê de Licenciamento Ambiental da SBEC. Eu agradeço também vocês pela atenção. Muito obrigada.